Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que aconteceu aí nas últimas horas no campo de batalha, e vamos falar sobre qual será a estratégia da Ucrânia para retomar a Crimeia. Porque se eles estão destruindo a ponte de Kherson, isso não dificulta a Ucrânia retomar a Crimeia? Vamos entender esse assunto. Essas notícias foram sugeridas por Riso do Peter, Luiz Garcia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, novamente nós tivemos muito pouca movimentação aqui na frente de batalha. Segundo algumas informações, houve alguns vilarejos que foram tomados pela Ucrânia aqui na região de Vuhledar. Na verdade, o que aconteceu? Foram tropas, os russos tentaram avançar aqui, no final os ucranianos responderam e acabaram tirando os russos dos vilarejos que eles estavam antes, ou seja, retomaram os vilarejos nessa região. Mas isso não está refletido nesse mapa e eu não tenho o nome dos vilarejos, então a gente não tem como saber ainda. Vamos aguardar nos próximos dias, a gente deve ter a confirmação disso daí, né? Fora isso, continuou o bombardeio tradicional russo aqui na linha de frente, mas nenhum avanço real, nada que eles tenham conseguido de fato avançar nessas últimas horas aí, né? Bom, o que a gente tem também normal nessa última forma, né, dessa batalha são os ucranianos atacando os depósitos de munição na retaguarda, né? Então a gente teve aqui um depósito atingido em Skadovsk, que é essa região aqui da Ucrânia, né, bem longe da linha de frente, na verdade, mas foram atingidos os depósitos ali. 94 quilômetros para sudeste da cidade de Kherson. Ou seja, isso daqui significa que está realmente no limite do HIMARS, porque, veja, Kherson está aqui. A linha de frente ucraniana ainda está mais para frente ainda, uns 20 quilômetros. Então, realmente conseguiram atingir alguma coisa bem longe aqui, né? Bom, outro caso foi Melitopol. Melitopol teve 2 casos de depósitos de munição atingidos. Esse aqui não dá para saber se foi o mesmo depósito visto à noite aqui ou se foram 2 depósitos diferentes, né? Porque a gente consegue ver aqui um depósito sendo atingido durante o dia e temos essa outra imagem aqui por volta da meia-noite, as explosões lá também em Melitopol, né? Melitopol, vocês sabem, essa região aqui é também um hub importante para os russos, é usado para distribuição de equipamentos e munição para um monte de lugar. Os russos estão migrando as munições deles e os depósitos para regiões mais distantes, mas isso não quer dizer que eles consigam liberar tudo ainda tem muita coisa aqui que pode ser usada contra eles, né? Pode ser atingida. Bom, tem também em Orlivka um outro... Orlivka fica aqui para o lado de Luhansk, entre Luhansk e Donetsk. Também foi atingido aqui ou algum depósito ou um posto de comando, né? Não tem tanta explosão de fogos, então pode ser um depósito de equipamento, não de munição, ou um posto de comando na região, né? Mas também a gente teve os russos atingindo Mykolaiv, né? Mykolaiv, vocês sabem, é a base de operação aqui dos ucranianos para essa retomada de Kherson, para essa contraofensiva em Kherson. Mykolaiv fica aqui, ele não diz exatamente aonde em Mykolaiv que foi essa explosão, mas os russos atingiram alguma coisa aqui, né? E daí, lógico, tem o prefeito da cidade falou que foi, na verdade, um depósito de material humanitário, né? Com toneladas de produtos para crianças, pessoas idosas e coisa e tal. Então, isso tudo foi queimado, coisa e tal. Algumas pessoas falaram assim, não, mas peraí, tá estranho isso daqui, porque teve uma explosão e coisa e tal. Mas olha só, não descarta uma coisa a outra, tá? Pode ser que havia alguma coisa explosiva lá também, algum combustível, alguma coisa. Não é necessariamente, não descarta o fato de ser ajuda humanitária. E além disso, se você vê aqui, os ucranianos disponibilizaram a imagem do galpão de ajuda humanitária depois do ataque russo, né? E realmente não dá para ver cartucho de munição, não dá para ver restos
de material bélico aqui. Parece realmente ser um galpão humanitário, né? Bom, além disso, ontem a gente teve, aliás, ontem e hoje cedo também, já tem notícia que hoje novamente os russos atingiram Kharkiv. Kharkiv, nessa região aqui mais a leste da Ucrânia, né? Uma cidade que ainda está na capacidade de tiro russa, já esteve pior, já recebeu mais bombardeios russos aqui, mas os ucranianos retomaram uma boa parte da região, de forma que os russos estão mais distantes agora. Ainda assim, de vez em quando recebe alguma coisa e acabou tendo essa foto trágica aqui que já está circulando o mundo. Isso daqui é um pai com o filho dele de 13 anos lá em Kharkiv, que acabou falecendo em função desse bombardeio russo, né? Realmente uma coisa absurda esse tipo de coisa. E, novamente, ataques a estrutura civil, nada militar, nenhum tipo de ação que pudesse ser justificada do ponto de vista militar, né? Ontem a gente falou sobre a ponte aqui, a ponte de Antonivka, aqui em Kherson, né, o próximo a Kherson, que foi bombardeada fortemente anteontem e ontem. A gente já mostrou já os vários buracos na ponte, coisa e tal, e ela já está numa situação que realmente você não consegue usar ela mais para carga pesada. Pode até passar carro, parece que ainda estão passando alguns carros lá, eles chegaram a fechar a ponte, mas para carros pesados, para caminhões pesados, é realmente complicado passar nessa ponte. E a alternativa que você tem bom, os russos ainda têm essa ponte ferroviária, que é um pouco mais adiante aqui, e tem a represa de Nova Kakhovka, que fica 100 km de distância, né? É lógico, se eles precisarem usar a represa para abastecer Kherson, eles vão ter um problema, porque realmente vai incluir muita coisa aqui na distância para abastecimento deles. Sem contar que, embora a represa, os ucranianos não possam destruir ela completamente, eles podem perfeitamente atingir as estruturas no entorno da represa aqui, para tornar impossível usar essa rota também, né? Então, no final das contas, parece que a estratégia ucraniana, e isso inclusive é confirmado pelo Alexei Arestovich, a gente vai falar sobre essa entrevista, na verdade não é uma entrevista, o Alexei Arestovich é um consultor militar lá do Zelensky, né? Então ele tem sempre umas informações interessantes, ele faz uma live de tempos em tempos, uma vez por semana, parece, e daí ele fala sobre o que aconteceu. A gente vai passar por essa entrevista toda, mas o que ele falou é que sim, o objetivo da Ucrânia é cortar essa comunicação completamente aqui, é destruir a ponte de Antonivka. Na visão dele já está destruída, já não pode ser usada mais, tirar a ponte também ferroviária aqui e impedir o uso da represa de Nova Kakhovka. Mas aí algumas pessoas levantam aquela situação, né? Ah, mas e aí, isso não vai dificultar um assalto na Crimeia, né? Porque uma vez que os ucranianos destruam essa infraestrutura, eles não têm como passar as tropas deles para o lado de cá, não tem uma maneira fácil de passar, né? Pode passar por navio, coisa e tal, mas isso não é simples. Então, essa destruição desses marcos aqui também atrapalha o processo ucraniano, né? E havia a expectativa de que os ucranianos, chegando nessa margem sul aqui da Ucrânia, por Kherson, conseguiriam liberar muito fácil isso daqui e ainda fazer um ataque à Crimeia a partir daqui, né? E, bom, o que diz o pessoal aqui, na verdade, é que a ideia não é essa. A estratégia ucraniana para tomar a Crimeia é deixar a Crimeia por último. Vai ser a última coisa que será liberada na contraofensiva ucraniana, vai ser a Crimeia, por uma série de motivos. Mas o principal deles pela questão da mobilização russa. Como a gente já falou para vocês, os russos até aqui não têm feito mobilização completa e mesmo que eles façam mobilização, vai levar um tempo até eles terem tropas capazes de apoiar de fato a linha de frente, mas a Ucrânia sabe que a população russa é muito grande. Se a Rússia fizer uma mobilização completa, vai conseguir juntar muita gente e é importante que a Ucrânia esteja preparado para essa mobilização. E o que acontece? Hoje o Putin não fez mobilização ainda
porque politicamente para ele não é interessante, né? Já existe uma resistência muito grande lá na Rússia a essa guerra. Inclusive, isso é um outro ponto que eu não sei se eu botei aqui para a gente falar mais adiante, mas é interessante de qualquer forma. O apoio incondicional à guerra caiu 40 pontos percentuais nas pesquisas russas, né? Ainda, a maior parte das pessoas ainda apoia a guerra, mas o percentual que apoia ela incondicionalmente hoje é de apenas 12%. Os outros, mais de 30%, apoiam com ressalvas, ou seja, acham que algumas coisas poderiam melhorar, né? Então, ou seja, isso significa realmente que os russos já não estão vendo essa guerra de forma tão positiva como antes. Mas no momento, mas veja, a Rússia, para eles, ela incorporou a Crimeia. Então, no momento que a Ucrânia atacar a Crimeia, isso vai dar justificativas para os russos fazerem mobilização, decretarem uma guerra. Então, justamente por isso, a Ucrânia vai deixar a Crimeia por último. Ela primeiro vai retomar todo o resto do território que foi tomado pelos russos, inclusive o Donbás, e por último a Crimeia, para evitar essa questão da mobilização. Então, na visão deles ali, e que eu acho que é bastante razoável, muito razoável mesmo, na verdade, a ideia dos ucranianos é destruir essas pontes e acabar com essa ocupação russa aqui, ou o pessoal russo vai ter que se render, ou vai acabar sendo morto até o final da batalha, porque não tem muito como tirar toda essa presença russa que tem aqui. Existem aeroportos, é verdade, mas isso não tem uma escala suficiente. E para retomar essa parte sul da Ucrânia, eles vão partir de Zaporizhia, né? Ou seja, vão atacar por aqui e retomar essa região aqui, né? Já existe um planejamento significativo nisso daqui. E bom, como eu falei, a gente tem esse live stream do Alexei Arestovich, em que ele detalha alguns pontos interessantes aqui. Uma das coisas que ele fala é a questão de que a Rússia ela tem usado a usina nuclear de Enerhodar, né, de Zaporizhia, como uma base militar, né? E isso, lógico, evita que os ucranianos consigam usar mísseis muito potentes contra o equipamento russo que está ali, porque né, corre o risco de atingir os reatores próximos e causar um desastre nuclear. Seria realmente o pior dos mundos. Só que os russos têm usado isso daqui justamente para bombardear Nikopol, que é essa outra cidade que tem do outro lado do rio Dnipro, né? Ou seja, também assim, atingir puramente alvos civis, nada que seja militarmente significativo. Mas ontem os ucranianos responderam e conseguiram atingir parte do equipamento russo que estava aqui dentro da usina, né? Pelo menos a parte que estava mais longe dos reatores aqui, eles conseguiram atingir para dar pelo menos um recado de que, ok, a gente sabe que você está fazendo covardia, se escondendo atrás da usina nuclear, mas a gente ainda consegue pegar vocês um pouquinho. Ele falou sobre o radar que foi destruído, a gente falou sobre isso ontem, né? Ele falou que aquele radar ele atuava junto com outro em Chernobyivka, e com isso o objetivo deles era rastrear drones e pequenas aeronaves, e de fato você tem visto menos os ucranianos usarem, por exemplo, o Bayraktar, né? O Bayraktar foi muito usado no início da guerra e tem sido menos usado agora, justamente porque os russos botaram esse sistema de defesa antiaéreo calibrado para drones. Mas com a destruição desse sistema, é bem provável que a gente veja um renascimento aí do Bayraktar, pelo menos na região sul, aqui nessa contraofensiva, né? Ele ressalta também aquela estratégia que a gente mencionou sobre atingir os depósitos russos de forma que dificulta a logística russa, e a visão deles é que está muito perto da Rússia extinguir sua capacidade de ataque, ou seja, passar a ter apenas capacidade de defesa na região, né? O que a gente tem visto, de fato, é uma diminuição significativa dos bombardeios aqui no limite, a Rússia visando mais alvos civis, porque eles sabem que alvos civis causam uma comoção maior, mas, na verdade, na frente de batalha mesmo, eles não têm conseguido fazer nada significativo, e, inclusive, ele lembra também um discurso feito pelo Milley, que é o secretário de defesa americano,
falando que parece que a gente está chegando perto de um limiar nessa guerra. A Rússia não vai conseguir avançar muito mais, a menos que ela mude algo estruturalmente nas forças dela. Ela não vai conseguir avançar muito mais e provavelmente a gente vai ver a partir daqui uma estabilização e mais adiante uma diminuição no território russo, ou seja, o contra-ataque da Ucrânia, né? É basicamente aquilo que a gente já vinha planejando, que a gente já vinha imaginando que aconteceria, e está de acordo com o timetable que a gente tinha lá atrás já, que era que essa contraofensiva principal começaria em algum ponto no final de agosto, né? Bom, não sei, pode ser que seja antes, pode ser que seja depois. O fato dos ucranianos já terem atingido as pontes lá de Kherson pode indicar que vai ser antes, mas vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa interessante é que parece que emergiram algumas fotos aí de um HIMARS parcialmente queimado, porque teria sido atingido pelos russos, e os russos destruíram o HIMARS, e os russos têm feito muito esforço nesse sentido, porque causou um dano à moral da tropa deles muito grande, o HIMARS, né? Mas eles desmentiram. Os Estados Unidos falaram que não tem nenhum HIMARS destruído. Aliás, isso é uma outra coisa. Aquelas observações sobre roubo, contrabando de armas e coisa e tal, e mesmo armas destruídas, isso é uma idiotice, esse tipo de coisa, porque todos esses equipamentos muito caros têm chip de rastreamento. Os Estados Unidos sabem exatamente onde está cada arma doada por eles, e eles sabem que estão sendo usadas na Ucrânia mesmo. Evidentemente, alguma coisa já foi capturada por russos, né? Isso acontece em toda guerra, de algum equipamento ser capturado pelo russo, mas não os HIMARS. Os HIMARS, os russos não conseguiram ainda atacar nenhum, nem tomar nenhum. Existe a possibilidade de em algum momento eles conseguirem isso? Existe, sempre existe. Guerra é guerra, eles vão tentar fazer isso com toda a força possível, mas é muito pouco provável que consigam tomar isso de forma simples, né? A proposta do HIMARS é justamente ser de alta mobilidade, dá o tiro e sai para não ter chance de ser capturado ou atingido, né? E a gente percebe que, como eu já falei alguns dias atrás, né, que o Putin, o que ele quer agora é negociar, sentar na mesa de negociação e fazer um cessar-fogo, né? Porque ele sabe que não consegue manter a terra que ele conquistou, ele vê que não consegue avançar mais militarmente, então a alternativa que ele tem é sentar para negociação. Agora, é lógico, ele não vai dizer isso abertamente, que ele vai sentar para negociação. O que ele está fazendo é dando a entender que quer e deve estar fazendo os esforços internamente por canais ocultos para tentar negociação nesse sentido. Não parece estar tendo muito sucesso, né? Mas aqui a gente vê mais uma situação dele chorando, pedindo, implorando, pelo amor de Deus, vamos negociar, que foi ele falando lá no encontro lá com o Irã e coisa e tal, que as tropas russas saíram de Kiev, da região de Kiev, para criar condições para negociação com a Ucrânia. Isso é totalmente falso. As tropas russas já estavam sendo expulsas de Kiev pelos ucranianos, e o Putin tirou as tropas de lá com medo de perder, de ter uma derrota acachapante e isso acabar prejudicando muito mais o exército dele, né? Mas, novamente, ele está querendo aqui, está pedindo por negociação. Ele sabe que não consegue avançar mais. Da mesma forma, o Medvedev está aqui, isso aqui está em russo, evidentemente, mas basicamente o que ele está falando é que não, que agora a gente decidiu que vai atacar tudo mesmo, e se a Ucrânia não quiser negociar logo, a gente vai atacar e vai tomar todo o território deles, a Ucrânia vai deixar de existir. O Medvedev, vocês sabem, é o cachorrinho bravo do Putin, é o bulldog do Putin que late pra caramba, mas não morde, fiquem tranquilos. Então o que ele está fazendo aqui é novamente falando, pelo amor de Deus, Ucrânia, vamos sentar para negociar, a gente precisa negociar para fazer um cessar-fogo e coisa e tal. É isso que ele está dizendo aqui, no final das contas, né? Mas a Ucrânia não vai sentar para negociar, e tem outras boas notícias. Parece que o chefe da Força Aérea Americana, ele deu a entender, não se sabe se isso é formal ainda, que alguns jatos ocidentais podem ir para a Ucrânia. A gente já falou alguns dias atrás que existem pilotos ucranianos nos Estados Unidos, neste momento, sendo treinados em jatos americanos. É lógico, isso é um processo longo, não é uma coisa rápida, a gente imagina coisa para
no mínimo 4 meses, mas não deixa de ser uma boa notícia. Lá na frente a gente vai ter jatos ocidentais apoiando, e aí, meu amigo, não vai ter nada para os russos, porque a diferença da qualidade do equipamento militar americano para o russo assim, é acachapante, né? Como os HIMARS mostram. Outra coisa, os Estados-membros da Comunidade Europeia decidiram reforçar e prolongar as sanções contra a Rússia, né? Há um tempo atrás saiu alguma informação sobre, viu, a Comunidade Europeia já está liberando as sanções para alimentos e coisa e tal, mas a verdade é que eles só esclareceram que alimentos nunca foram sancionados. Não há sanção contra alimentos na Rússia, né? As sanções que a Comunidade Europeia tem feito contra a Rússia são em outras coisas, não alimentos. Então, não teve nenhum retorno das sanções, não. O que eles estão fazendo é aumentar as sanções, como é o correto, independente de qualquer coisa, né? Aqui é o caso do HIMARS, que os russos mostraram como se tivesse sido atingido e coisa e tal, mas que os americanos falaram que não teve isso não. A gente sabe, a gente tem um rastreador em cada um desses HIMARS, a gente sabe onde eles estão e o estado físico deles. Só uma curiosidade, algumas curiosidades aqui no final. A Rússia gasta uma fortuna para proteger o Putin da Covid. Quem diria, o Putin é um pandemínio, hein? Olha que coisa. Faz sentido com a mente deturpada dele. O Putin, pela primeira vez, falou a palavra guerra para se referir à invasão da Ucrânia. A minha pergunta é, se ele vai pegar 15 anos de cadeia, como é no caso das outras pessoas que chamam isso de guerra, né? Eu espero que pegue, mas não vai pegar, né? É lógico. E não quer dizer nada, a gente sabe que é uma guerra mesmo, sempre foi uma guerra. E o Putin falou que está sendo criada uma nova ordem mundial mais justa. Cuidado com esse cara. Este cara é um globalista da NON. Se existe esse troço todo, se existe nova ordem mundial querendo fazer um grande reset, essa história toda, se existe isso, você pode ter certeza que uma pessoa que está na cabeça desse troço é o Putin. Evidentemente, é óbvio. E bom, a Coreia do Norte reconheceu as repúblicas de Donetsk e Luhansk. Não muda nada. Aí tem gente falando, a Ucrânia, em retaliação, rompeu relações diplomáticas com a Coreia do Norte, ou seja, a Ucrânia não reconhece mais a Coreia do Norte, e parece que falaram que trabalhadores norte-coreanos podem ajudar na reconstrução de Luhansk e Donetsk. Não, pode ficar tranquilo que Luhansk e Donetsk vão ser reconstruídas com o apoio da Europa e das próprias empresas ucranianas. Não precisa de comunista vir atrapalhar nada aqui, não. No final dessa guerra, na hora de reconstruir Luhansk e Donetsk, quem vai fazer isso vai ser a Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.